Bem, estamos de volta com um assunto tão significativo que são as doenças infecciosas, tanto por bactéria, como por vírus, como por fungos. Está aqui o Dr. Rogério Sobrosa de Mello, infectologista, que tem a sua clínica de infectologia ali na Avenida Marcolino Martins Cabral, lá perto do posto cardial, né? Lá perto do posto cardial, ali na avenida. Precisando do seu serviço, é um profissional muito capacitado e ele e a sua equipe também. Doutor Rogério, eu gostaria de saber, assim, o que são essas bactérias multiresistentes? Bem, então, como a gente estava falando já no último bloco, a gente hoje em dia está tendo muitas bactérias que estão evoluindo, que estão se tornando mais especializadas em infectar o ser humano. E o ser humano toma antibióticos para combater essas bactérias. Então, aos poucos, essas mesmas bactérias vão se tornando mais resistentes a esses antibióticos. Então, quanto mais antibiótico a pessoa toma, mais resistentes são as bactérias que acabam causando infecção nessa pessoa. E hoje nós temos bactérias que são resistentes na comunidade, como é o caso, por exemplo, da gonorreia, como é o caso também da bactéria que causa a pneumonia, que é o pneumococo, que tem se tornado cada vez mais resistente, a bactéria que causa as infecções de pele, que é o estafilococo, que também na comunidade tem se tornado cada vez mais resistente, e nós temos outras bactérias que já existem com resistência há muito tempo e que cada vez estão se tornando mais fortes, que são as bactérias hospitalares. Então, nós temos bactérias que são multiresistentes e nós temos bactérias hoje que são panresistentes. O que seria uma bactéria panresistente? É aquela bactéria que já é resistente a todos os antibióticos úteis que a gente tem na medicina, que você acaba tendo que usar antibióticos que nem se usava mais porque não eram considerados antibióticos eficazes, né? Retorna o velho antibiótico. Retorna o velho antibiótico porque de novo ele não tem mais nada. Dando solução. Não dá mais solução para aquele caso, né? E quem é que tem maior facilidade de adquirir essas bactérias multiresistentes? Quem são as pessoas que estão susceptíveis a esse tipo de infecção? Naturalmente, assim, a pessoa que tem uma doença crônica vai ser sempre mais suscetível a contrair esse tipo de bactéria, porque ela vai adoecer com mais facilidade, vai ir com mais frequência, então, a hospitais, a locais onde pode haver circulação desse tipo de bactéria, vai tomar antibióticos com mais frequência. Então, de maneira geral, a gente poderia dizer assim, a pessoa que toma antibiótico com frequência, a pessoa que interna em hospitais com frequência, né? E a pessoa também que tem problemas urológicos, são pessoas que têm uma grande chance de acabar adquirindo uma bactéria multiresistente, porque esses problemas urológicos, de uma maneira geral, facilitam as infecções urinárias, né? E para tratar as infecções urinárias, a gente usa antibióticos que acabam descolonizando, acabam matando as nossas bactérias boas e possibilitando daí que as bactérias ruins acabem tomando conta no nosso organismo, né? Por isso, o cuidado que devemos ter com o uso do antibiótico, né? Exatamente. Isso aí é um alerta que deve ficar aqui hoje para isso. Eu acho que esse é um grande alerta que a gente tem que fazer para as pessoas, até mesmo para os médicos, né? Isso. Então, muitas vezes, a pessoa ela vai com uma grande ansiedade no médico porque ela está sentindo determinados sintomas que podem ser uma infecção, né? E o médico acaba cedendo àquela pressão da pessoa e dando um antibiótico para a pessoa, mesmo sabendo que não é uma infecção bacteriana. E isso não é uma conduta inócua, isso acaba prejudicando o paciente, porque mais tarde ele pode vir a ter uma infecção por uma bactéria mais resistente, né? Isso. Então é uma coisa que a gente tem que estar muito atento hoje em dia. Eu tenho a impressão que o fator imunológico tem muita influência nisso, né? Sem dúvida, sim. Eu consideraria que tem algumas bactérias multiresistentes que são oportunistas. Então, se a gente pegar, por exemplo, a Pseudomonas, o Acinetobacter, que são bactérias que a gente vê bastante em infecções hospitalares, elas são bactérias que são oportunistas. Elas vão infectar aquele paciente que está muito grave, que está numa UTI, que sofreu grandes cirurgias, né? Aquele paciente que está numa ventilação mecânica.
E naturalmente que hoje a gente tem uma população muito grande de imunodeprimidos. Então, as doenças reumatológicas são tratadas com imunodepressores, os cânceres são tratados com medicações que causam uma diminuição da imunidade. Nós temos muitas pessoas que são transplantadas e que também vão ter uma imunidade mais baixa. Não que todos esses tratamentos não sejam grandes avanços na medicina e que vão reduzir muito o sofrimento dessas pessoas, né? Então a pessoa vai se curar de um câncer, vai conseguir ter um transplante numa cirrose que gera terminal. Então tudo isso é uma coisa boa. No entanto, essa pessoa vai estar mais suscetível a ter infecções, e especialmente infecções por bactérias oportunistas e por bactérias resistentes. Por isso não é aconselhável pessoas muitas vezes visitar esse tipo de paciente, né? Ter contato ou fazer uma visita, muitas vezes pode trazer uma bactéria para essas pessoas que estão imunologicamente debilitadas, né? Exato, a gente tem que ter um cuidado. É claro que assim, o carinho que a gente traz para a pessoa, vamos dizer assim, a presença de uma pessoa que você ama quando você está doente, é muito importante. É uma coisa que vai trazer o ânimo para a pessoa para querer se recuperar, para querer ficar bem. No entanto, a pessoa que vai visitar uma pessoa que está doente, então o amigo que vai lá, o parente que vai lá estar visitando essa pessoa, ela tem que tomar alguns cuidados para evitar a transmissão dessas bactérias e de outras doenças para essa pessoa que está doente. Um dos cuidados é justamente higienizar muito bem a mão antes de entrar em contato com essa pessoa. A outra coisa, não contaminar o ambiente onde essa pessoa está. Então, tu vai chegar no hospital e sentar na cama do doente. Isso. Né? Tu não vai pegar e eventualmente está abraçando a pessoa, beijando ali, que você poderia... Está gripado, vai fazer uma visita. Exato. Então, outra coisa é você, quando você está doente, você não vai visitar uma pessoa que também está doente, que você pode estar transmitindo a sua doença para ela, especialmente quando é uma infecção. Então, se está com uma tosse, está com uma gripe, você não vai visitar a pessoa que está internada num hospital, vai evitar esse tipo de... E, naturalmente, que quando tem uma pessoa que está doente, está no hospital, não devemos ir em grande quantidade de pessoas para visitar, porque sempre tem a chance de... O risco sempre é maior, né? Você vai estar multiplicando esse risco, né? Então, com várias pessoas. Isso. Né? Então, você pega e vai lá visitar e leva um abraço do resto da família, né? Mas é mais prudente. E no Brasil hoje, existe algum controle dessas doenças infecciosas ou dessas bactérias multiresistentes? Existe algum controle atual? Então, existem hoje... medidas? Perfeitamente. Existem hoje coordenações, então, de controle de infecções hospitalares. E essas coordenações existem a nível nacional e a nível estadual. Então, eles conseguem controlar, por exemplo, a circulação de bactérias resistentes dentro do nosso estado, sabem quais as cidades em que está ocorrendo mais e quais as instituições que estão tendo mais dessas bactérias. Hoje a gente enfrenta no Brasil um problema bastante sério em termos de um tipo de resistência que chama carbapenemase, que são bactérias pan-resistentes, aquelas bactérias resistentes a todos os antibióticos vamos dizer assim, que sejam de lançamento recente, né? Então, que a gente acaba tendo que utilizar antibióticos muito antigos e com menos eficácia. Então, para a gente conseguir controlar isso, necessita haver um controle central. Quer dizer, alguém que esteja controlando, está ocorrendo um surto em determinado local, então temos que intervir nesse determinado local. E essas coordenações fazem isso. Elas vão tabulando os dados dos hospitais e intervindo quando é necessário, então, junto às instituições. Dentro das instituições hospitalares existem as comissões de controle de infecção hospitalar. E essas comissões de controle são órgãos internos dos hospitais que também vão tomar ações para evitar a transmissão de doenças dentro dos hospitais, né? Uma perguntinha em duas. As vacinas. Existe tanto tabu. A importância da vacina para determinados grupos, principalmente nessas doenças infecciosas. O que tu acha? Então, as vacinas, eu diria que são das principais armas que a medicina tem contra as doenças. Junto com outros fatores, como, por exemplo, a melhora da qualidade da água e dos alimentos,
né, a melhora das condições de trabalho, as vacinas propiciaram de que as doenças infecciosas que eram a principal causa de morte no início do século XX, hoje sejam a terceira ou quarta causa de morte, dependendo do estado brasileiro. E isso, então, é uma mudança radical no comportamento das doenças. Hoje, se você nasce uma criança, você esperaria que ela viesse a morrer lá com seus 70 anos de idade de um infarto, de um AVC, de um câncer. Se ela nascesse no início do século XX, você ia esperar que ela morresse por volta dos 30 anos com uma pneumonia, com uma diarreia, com uma tuberculose, né? Quer dizer, mudou totalmente a história da medicina, com a questão da possibilidade de você ter medidas preventivas. E as vacinas vão ser parte disso. Então, hoje tem algumas doenças que existiam, como a paralisia infantil, por exemplo, que a gente não vê mais. Existia a varíola, e hoje ela não existe mais, porque a vacina erradicou essa doença. Mas nós temos doenças que ainda existem, como a hepatite B, por exemplo. Todo mundo pode ir no posto de saúde e se vacinar contra a hepatite B. E pronto. E no futuro ela não vai existir mais. Não vai existir. Né? Nós temos vacinas contra a pneumonia, que são recomendadas para pessoas com doenças crônicas. Nós temos vacinas contra a meningite, que são aplicadas nas crianças. Nós temos vacinas que devem ser tomadas pelas pessoas adultas para evitar determinadas doenças em determinados períodos. Uma das mais importantes é a vacina antitetânica, né? Todo mundo tem algum risco de um dia se cortar num machucado, fazer um tétano e morrer por causa do tétano. E a cada 10 anos, tomando a vacina, a pessoa não corre risco de ter tétano. Então, a gente tem que pensar hoje, mesmo sendo adulto, ou eventualmente uma pessoa jovem, ou que está pensando em casar, ou está pensando em ter filho, a todo momento tem alguma vacina que pode lhe ajudar a você fazer isso com mais saúde. Muito bem. O programa chegou ao final, sabe, doutor Rogério? Foi uma grata satisfação, tenho certeza que o programa foi muito rico em esclarecimento. A TV Tubá, programa Saúde em Foco, agradece muito a sua pessoa, os telespectadores que vão assistir, vão aproveitar muito e nós agradecemos. E deixamos o programa à sua disposição para retornar em outro dia, se Deus quiser. Muito obrigado pela sua presença, sabe? Eu é que agradeço. Muito bem.